Aí ele vai exigir que as pessoas adorem ele, use a marca dele e adore a imagem que ele mandou fazer. Quem não fizer isso será degolado. Não tem nada de bonzinho no homem que está degolando o povo, porque o povo não quer adorar ele. Sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Ô, Anábia, eu acho que a gente foca muito em guerra, mas também tem... Pro regime em si do fim dos tempos acontecer, não é só guerra, né? Tem um regime ali político, tem um regime financeiro, tem um regime religioso. Por exemplo, a questão de ter uma religião só, isso hoje ainda está muito distante. Está muito distante ainda. A gente ainda tem liberdade para falar da Bíblia, várias religiões aí, cada vez religiões novas. Pelo menos aqui no Brasil, né? A gente vê muito isso, ainda vê também no exterior, mas para se cumprir as profecias, a gente sabe que uma hora isso vai ter que se acabar. Essa religião do anticristo, ela vai ter mais força, ela vai acabar tendo domínio sobre as outras. A verdade é essa, porque isso vai ser dado a ele para que se cumpra as profecias de Deus. Só que hoje ainda parece estar distante. Então você acredita que esse circo também vai acontecer em breve, né? Pelo que eu pude entender aqui. A religião única vai acontecer não porque vai ter uma unificação, não é. É a força. Você sabe que no Islã, quem se converte ao Islã não pode deixar o Islã porque ele pode morrer, né? E é meio que obrigado, né? Então, quando vai se tornar uma religião única? Quando o anticristo toma Israel. Quando toma Israel, ele está no topo do mundo. Então, quando ele chega no topo do mundo, ele já tem o controle do sistema financeiro e ele vai ser reconhecido como o Mahdi islâmico. Se ele sendo reconhecido como o Mahdi islâmico, todos os muçulmanos no mundo estão ao seu dispor para fazer a sua vontade. E a vontade do Mahdi é que haja só uma religião, nem que seja degolando os infiéis. Essa é a lei que está escrita no Corão, né? E nas hadiths. Então, é assim que ele vai impor. Por isso que quando ele chega no topo do mundo, que é Israel, ele passa a exigir adoração, porque ele se sente um Deus. Que é um Deus, um Messias islâmico, o Mahdi. Então, como ele está no poder, ele passa a exigir adoração. O povo é que pensa que o anticristo será bonzinho, que todo mundo vai adorar ele do nada. Não é. Aí ele vai exigir que as pessoas adorem ele, use a marca dele e adore a imagem que ele mandou fazer. Quem não fizer isso será degolado. Não tem nada de bonzinho no homem que está degolando o povo, porque o povo não quer adorar ele. E serão milhões de pessoas que irão passar por essa parte, né, desse sofrimento, né, de ser degolado, sim. Por isso que eu sempre falo, quem não tem capacidade de suportar e não quer negar Jesus, faça seu abrigo e fuja. É melhor fugir e se salvar do que diante de uma forca você negar Jesus. Então, assim, no primeiro momento agora, que eu vejo, quando todas essas coisas acalmar, eu vejo o próprio Ali Khamenei impondo mais restrições lá no Irã, porque muitas meninas iranianas e muitas mulheres e muitas pessoas fizeram protesto contra ele. Meninas que não podiam mostrar o cabelo, tiraram lá, né, o hijab, fizeram vídeos, postaram nas redes sociais. Então eu vejo que elas serão caçadas, tanto pelo governo dele, como também lá pela milícia dele, porque ele tem várias, né? Tem os que vigiam dia e noite. E eles matam. Então vai ter ainda bastante morte no Irã por conta dessas pessoas que se manifestaram contra ele. Vejo, daqui a pouco vocês vão ver essas notícias na TV. Mais alguma pergunta, irmão? Não, eu queria só ver aqui os comentários, tem muito comentário. Por exemplo, Projetos em Casa. Pergunta pra ela como a Ali Khamenei vai instalar a marca da besta. Pergunta interessante. Teve outra pergunta aqui também, que acabou passando batido. Ah, teve uma pergunta aqui, eu não lembro o nome da pessoa, mas ela perguntou assim, Anábel, quando você fala do apocalipse e a pessoa não quer ouvir, o que você deve fazer? Você deve insistir? O que você deve fazer? Porque ela parece estar tendo dificuldade para falar com a família dela não tá querendo ouvir. Você já deve ter enfrentado dificuldade assim, né, Anábel, de querer falar de Jesus, da Bíblia, e as pessoas não quiseram te dar ouvido. O que deve ser feito nesse caso?
Tem muita gente que me segue e chega a falar isso aí, exatamente. Principalmente quando as pessoas enviam meu vídeo, muita gente não gosta, não quer saber. O que você deve fazer? Não insistir, porque se aquela pessoa for salva, ela daria ouvidos e ela entenderia. Mas se Deus está despertando você, então você que é o salvo. Você que tem que cuidar da sua vida, porque a Bíblia fala que até pelos parentes e amigos seremos entregues. Existem parentes teus que não são salvos, e se você não sair de perto deles, no momento certo, eles vão te entregar para o sistema do anticristo. Né? Então, a gente tem que ter sabedoria. A vontade é que tentar salvar a família, né? A gente tem essa vontade, mas nem todos querem, nem todos estão, né, no meio daqueles que serão salvos. Agora, a pergunta do irmão, ele perguntou como é que o Ali Khamenei vai implementar. Como eu falei, que o BRICS vai criar uma moeda e depois ele vai receber esse poder, né, de ter o controle sobre a moeda do BRICS, né? Ele será vamos dizer, o chefão do BRICS, o que manda e desmanda no BRICS. Então, acredito que no primeiro momento, o anticristo, o Ali Khamenei recebe o poder dessa moeda do BRICS, para quando ele chegar no controle do mundo, quando ele toma Israel, ele já tem poder sobre o sistema financeiro. Como ele tem poder sobre o sistema financeiro, ele já tem todo o controle de dizer só compra e vende quem tiver a marca. A marca, no meu ponto de vista, é o QR Code, porque o QR Code faz parte do sistema financeiro de compra e venda. Se você botar um QR Code na testa ou na mão, você vende. Né? Eu creio que só vai ser atualizado para estar dentro desse sistema. Agora, o nome do anticristo é Mahdi, e o número da não é o 66, como eu já falei, o número 12, que é o número do Mahdi, que o próprio anticristo, ele se apropria desse número 12, 12 representa Israel e a forma que ele vai usar para poder manipular e dizer aos judeus que ele é o Messias de Israel, porque ele é o número 12. E muitos judeus vão adorar ele como Messias. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus não vão adorar ele e cair a espada, como está escrito em Daniel 11. Então, eu consigo ver isso dessa forma. Tanto é que eu já fiz um vídeo no meu canal falando, né, o número do anticristo, as riquezas do anticristo, todas essas coisas tem no meu canal, explicando melhor.